Agora sim, agora está tudo certo para a gente começar a nossa palestra. Então, já tem 16 anos que eu já ajudo as pessoas a terem, né, saúde, conhecimento. Fico muito feliz em poder ajudar as pessoas a adquirir conhecimento. E através desse conhecimento, nós acabamos tomando boas decisões, não é verdade? Então, essa palestra é principalmente para você que, né, talvez tenha recebido o convite, ainda não conhece o nosso projeto. Então, nós vamos aqui, durante os próximos minutos, explicar um pouco do problema, que é importante a gente conhecer o problema também, mas falar da solução, falar como que nós podemos, de forma natural, ajudar né, pessoas a manter a saúde do organismo. E os rins, né, não deixa de ser um filtro. Agora, como qualquer filtro, ele precisa também ter uma limpeza. Então, nós vamos falar sobre essa questão, né? Como poder fazer de forma natural a limpeza dos rins. Lá no finalzinho, eu vou abrir um pouco para perguntas, não vou talvez conseguir responder todas as dúvidas, né? Mas se porventura tiver alguma dúvida que não foi respondida durante a apresentação, você manda um áudio para quem te convidou, nós vamos providenciar que você receba a resposta, tá? Então, você não vai ficar sem resposta alguma. Então, nessa primeira parte, nós vamos explicar, entender e depois, no finalzinho, a gente bate um papo e esclareço as dúvidas caso vocês tenham. Lá no YouTube, quem está assistindo, só colocar lá nos comentários, né, a dúvida que você tem. E eu estou sempre indo lá no YouTube também, vendo, né, se tem alguma dúvida. Então, eu vou explicar também, eu vou tentar responder a sua pergunta, caso você esteja assistindo aí também pelo YouTube. Então, pode ficar tranquilo que nós vamos tentar ao máximo responder as perguntas de todas as pessoas. Então, chega de sofrer com cálculos renais. Quem já passou por uma dor semelhante a essa sabe, né? É muito complicado. Ou quem já presenciou. Eu nunca tive, mas eu percebi, né, eu vi o meu pai, ele tendo uma crise, né, de cálculo renal. E é realmente muito doído, ele não conseguia mexer. Então, temos que aproveitar essa oportunidade, né, para que mantenha a saúde como eu faço e evitar um problema como esse. E se você tem problema recorrente, né, em você ou na família, é uma ótima oportunidade. Então, não é só para quem tem, né? E nós acabamos, durante essa palestra, falando de outros problemas, né? Porque sabemos que esse projeto ajuda também, então fique conosco aí até o final, tá bom? Então, é uma das piores dores que a pessoa pode sentir, né? Se for homem, essa dor aumenta ainda mais, eu sempre digo que os homens sentem mais as dores, né? É muito forte, é muito doído. Então, vamos lá, ó. Os rins, eles funcionam como dois grandes filtros, que é o que a gente falou lá no início, né? Então, além de água para formar a urina, eles retêm diversos elementos. Entre eles, olha o primeiro aí, cálcio, ácido úrico, oxalato. Quando essas moléculas aparecem em grande quantidade e há pouco líquido para dissolvê-las, surgem os cristais ou agregados que se avolumam, vão crescendo e viram os cálculos. E os tamanhos também variam bastante. Aí nessa questão introdutória, eu não comentei sobre algo, né, que também acontece na formação do cálculo, que é justamente o cloro. Muitas vezes a pessoa tem a pedra, né, o médico tira ou espelha essa pedra, e não faz uma biópsia dela, né? Então, nem sempre é só cálcio, né? Como nós vimos aí, pode ser outras questões, e entre elas também o cloro. Então, é importante filtrar a água, tá? A gente vai falar sobre essa questão daqui a pouco. Então, é conhecido popularmente pedra nos rins, né? Uma massa sólida composta por pequenos cristais e que surgem no trato urinário e que pode causar dor intensa, forte, muito complicada mesmo, né? Então, existem quatro tipos de cálculos renais. O sintoma mais comum é uma dor imensa, né? Normalmente no lado ali do abdômen, associada a náuseas. Se forma quando a urina apresenta quantidade maior de alguma substância. Então, sempre que ouvimos falar de cálculos renais, a gente associa a falta de água, né? Já viu? Tome bastante, você está tomando pouca água, é por isso que formou os cálculos. E o médico, né, tá certo, é um profissional que conhece o corpo humano, aumenta a quantidade de água, você está bebendo pouca água, por isso
que está tendo essas formações, né? Esses cristais que vão se agrupando e se formando, né? Tornando pedras. Então, a gente sempre ouve isso. Olha só os fatores que podem levar ao surgimento histórico familiar, mas eu coloquei aqui para a gente pensar assim um pouco. Não é porque outras pessoas da minha família têm ou tiveram que necessariamente eu preciso ter, tá? Mas não deixa de ser uma causa, tá? Tem ali esse histórico. Então, se você já tem o histórico na família, essa palestra é ainda mais importante, né? Porque você sabe que um momento ou outro isso pode vir a acontecer com você ou já esteja acontecendo. Ah, e se a minha família, vamos supor, talvez meu pai, tem isso constantemente? Ele que tem muito tempo, que sofre com esse problema, ele pode ser beneficiado? Sim. E nós vamos ver daqui a pouco o porquê que ele, mesmo tendo histórico, né, há anos ou há meses ou anos sofrendo com isso, ele pode ter solução. Nós vamos ver daqui a pouco. Olha só, pessoas que bebem pouca água têm mais chance de desenvolver o problema. Porém, se a pessoa bebe muita água, mas é uma água que ela pega da torneira, coloca na geladeira para diminuir o gosto do cloro e passa a tomar essa água, né? Ela também pode ter problemas de formação de cristais, tá? Então, a água, ela precisa ser filtrada. Tá? Isso é muito importante. Manter uma alimentação rica em sódio, como os alimentos industrializados, refrigerante, isso é fator que vai levar à formação de cálculo. Além de carne em excesso e embutidos, aumentam a quantidade de cálcio, favorecendo a formação dos cálculos. A alimentação ela é primordial para tudo. A gente sabe disso, né? É muito importante ter uma alimentação balanceada. E alguns a gente pode evitar. Né? Hoje tem um termo que muitas pessoas, não um termo não, um estilo que muitas pessoas adotam, que é o lanche rápido, né? Então, esse lanche rápido, essa questão de trocar o almoço por outra coisa, isso vai trazer problema. Não é só na formação de cálculo, né? São problemas que vão, um momento ou outro, aparecer na vida da pessoa que não tem uma alimentação equilibrada, né? Atividade física é essencial, tudo isso a gente sabe, né? Então, eu não estou comentando, aprofundando nessas questões, partindo do princípio que a gente já tem um certo conhecimento, né? Como eu sei que você também tem conhecimento, né, pelo menos um pouco, sobre cálculo renal. Mas você viu a informação sobre essa questão nos refrigerantes? Olha só, está fora de forma, a obesidade é um fator que favorece o aparecimento de pedra nos rins. Inflamação gastrointestinal, diarreias crônicas, cirurgias podem surgir. Então, mudanças no processo de digestão que afeta diretamente na absorção de cálcio e água, aumentando a chance de formação de substâncias capazes de levar à formação de pedras. Tá aí, ó. Quer tirar uma foto? Quer fazer algumas anotações? Fatores que podem levar à formação de pedra nos rins. Tem outros? Tem, mas esse, de forma geral, são os principais, né? Por isso que é importante o conhecimento. A gente acha que é falta de água só, né? Então, só vou me hidratar. Mas se a água não estiver adequada, pode formar. E se você tem o hábito de tomar pouca água e muito refrigerante, está meio sedentário, muito consumo de carne, então também pode levar à formação de cálculo. Não é só a falta de água. E isso tem muita importância. 70% do seu organismo é água. Então, quando alguém, um médico, um profissional, né, chega para você e fala, toma mais água, porque a gente sabe o benefício que isso tem no nosso organismo. Imagina, 70% do seu organismo é água. Só que o que a gente precisa entender é o que eu vou começar a explicar daqui para frente. Como eu disse, essa primeira introdução, essa primeira parte, né, é só para a gente ter um conhecimento do problema. Mas a solução vem a partir de agora. Porque o médico fala, toma mais água. Você escuta, desde quando você é pequeno, tome mais água. E talvez você venha fazendo isso. E os problemas de saúde estão acumulando, estão aparecendo, surgindo. Por que então, se a água é tão importante, né, a gente faz o uso da água e os problemas estão crescentes? É isso que nós vamos entender agora. Tudo que você fez até hoje, ó, se você faz tem uma boa alimentação,
faz alguma atividade física, toma vitaminas, tudo isso somando cuida de 30% do seu corpo. É importante fazer isso, né? Tudo isso que eu comentei. Mas o maior departamento do seu corpo é a água. Então vamos entender como que a água, ou esse grande departamento que tem no seu organismo, contribui, te ajuda a evitar os cálculos e a melhorar outras questões de saúde. Muitas pessoas não têm depressão. Será que esse projeto pode ajudar? Como eu disse, má circulação, vamos te ajudar. Mas será que a pessoa tem dores pelo corpo, pode ser ajudada com esse projeto? Pessoas que têm insônia, será que isso também pode ajudar? Então fique aí, você vai entender cada um desses problemas. É claro que o principal é o cuidado que nós temos que ter com os seus rins. Esse é o objetivo, mas nós vamos ver outros benefícios a partir daí. Vamos lá, eu vou compartilhar com você aqui por que que a água hoje ficou limitada a matar sede. E ela pode ser muito mais do que isso. Mas por que que hoje ela mal mata a sede, né? Mas vamos lá, por que que a água hoje só mata a sede? Tá vendo aqui essas bolas maiores? Isso aqui não é sujeira. A água nossa, ela está parada. Pensa agora na água do seu filtro. Ela está lá parada, ou no garrafão de 20 litros, né? Ela fica parada, ela não tem contato com a natureza, ela não está em movimento. Ela deixou de ter contato com a natureza há muito tempo, né? Porque ela chega à sua casa através dos canos, fica parada na caixa d'água, no seu filtro. E a água, ela foi feita para ficar em movimento. Mesmo que você compre uma água mineral, você tem essa preocupação de ter uma água boa, mas ela também está engarrafada. Ela está num plástico e até chegar à sua casa e você começar a fazer uso, ela também perdeu as propriedades. Então vamos entender isso. Olha aqui, essa parte verde e amarela aqui é a boquinha da célula. Você imagina, se a célula é tão pequena, por onde essa água entra é minúsculo, é menor ainda, a gente nem vê a célula, imagina. Ou seja, esse orifício aqui, ó, por onde a água entra, foi feito para entrar uma molécula de água por vez. Quando a água está em movimento, ela fica extremamente leve, e aí quando você toma essa água, ela é melhor, ela é absorvida pelo seu organismo. Só que hoje não tem como cada um ter sua bica, vamos dizer assim, né? Então nós temos o filtro, nós temos o garrafão de 20 litros, enfim. Essas moléculas grandes é uma molécula de água sendo atraída à outra. É uma atração natural que acontece. E a molécula que antes estava sozinha, agora está aglomerada, está agrupado. Por isso que essa pessoa está tomando água e poucas moléculas estão adentrando as células e fazendo todo o processo necessário. É como se essa célula aqui, ó, do lado esquerdo, estivesse recebendo pouco material para trabalhar e, além disso, a sujeira está se acumulando dentro dessa célula. Ou seja, esse organismo ele está sujo. Não é porque ele não está tomando água, ele está fazendo uso de água. Só que a água ficou limitada a matar sede, ela é pesada e não tem como ser absorvida pelo organismo. Ou pouca água é absorvida. Olha a foto aqui do lado direito, como essa água está extremamente leve, tá vendo as moléculas? O seu intestino precisa de 1 litro de água para funcionar bem. Agora imagine uma água 6 vezes mais leve. Intestino funcionando bem, porque o bolo fecal vai ficar na viscosidade correta, é mais fácil dele ser eliminado. Ah, mas o meu problema, Romulo, eu tenho uma gastrite, um refluxo. Então, isso é um sinal de acidez. Quando você começa a fazer o uso desse projeto, essa acidez é controlada. Seu estômago vai continuar ácido, mas não te incomodando, não tendo esse refluxo, gastrite, feridas e por aí vai. Viu que a saúde dos seus rins, quando você investe nisso, você tem vários outros benefícios? Talvez você esteja aqui nessa palestra, nunca não é porque você tem pedra nos rins.
Talvez te chamou para uma outra questão para você conhecer ou investir na saúde deles, né? Mas você viu quantos benefícios a gente tem fazendo uso da água? É muito mais do que matar sede. Eu tenho 16 anos que eu faço uso desse projeto. Eu só tomo desta água, não faço uso de outra água. Isso é um investimento. Eu não preciso perder a saúde. E é o que a pessoa que te convidou entendeu. Provavelmente, pensa na pessoa que te convidou, hein? Ela já usa, viu os benefícios e convidou você. Quantos anos você conhece essa pessoa? Talvez você até dentro de casa, né? Conhece os princípios, a índole, a família dessa pessoa. Se ela te convidou, é porque funciona. Ela não iria te chamar para algo que é fantasioso. Te mostrei comprovações, te expliquei o porquê. E agora, para a cereja do bolo, nós vamos entender algo aqui muito interessante. Mas pense nisso, a pessoa te convidou porque ela gosta muito de você e quer que você tenha saúde e qualidade de vida. Olha um outro benefício aqui do magnésio. Neutraliza a ação do oxalato de cálcio, pois quando em excesso no corpo, é responsável por mais de 80% de causas de pedra nos rins ou insuficiência renal. Eu preciso que o médico me mostre que meus rins estão diminuindo o poder, né, de filtração para eu como cuidar dele. Porque se eu não faço algo para resolver essa questão, eu vou parar numa hemodiálise. Você sabe o que é isso? Você já pesquisou na internet quantas horas por dia uma pessoa fica sentada lá? Quantas vezes por semana? Ah, mas tem um transplante. Quantos anos esperando um transplante? A dificuldade para isso realmente se tornar realidade na vida da pessoa. Eu preciso que meus rins funcionem da forma correta. Olha só, o magnésio, ele não vai só ajudar, que já é essencial manter a saúde dos seus rins, mas tem mais de 400 funções dentro do organismo. Por isso que eu digo, cada copo com água, um tratamento de saúde. Você talvez conhece pessoas que compram, né, cloreto de magnésio, ou alguém já até te ofereceu algum magnésio que você coloca no sal para preparar a comida. Tudo isso é bom. Só que a diferença é que esse está diluído numa água 6 vezes mais leve. Então, de forma natural, você tem um produto que dura a vida toda, o outro que você vai trocar de 3, no máximo em 5 anos, não altera a sua rotina, não tem contraindicação, todos na casa podem usar. Essa é a grande diferença. Por isso que esse projeto ele traz benefícios mais profundos do que outros que existem. Não estou dizendo que os outros são ruins, não é isso. São bons, tudo é válido, né, para ter mais saúde. Mas eu estou passando para você a facilidade com que você pode investir na sua saúde, que é um hábito natural que você tem. Mas eu tenho uma surpresa no final. Você vai gostar muito dessa surpresa. Olha só também mais aqui, ó. O mineral ajuda não só na absorção de nutrientes, mas também na metabolização. O nosso organismo, quando você mastiga muito bem, é melhor para todo o organismo absorver, né? Só que o magnésio ele ajuda a fazer com que as substâncias importantes ganhem uma proporção muito grande. Então, se você faz uso de vitamina D, você tomando essa água, fazendo esse projeto, né, você vai potencializar isso no seu organismo. E o seu intestino funcionando bem, ele é primordial, porque ali ajuda a aumentar a imunidade, absorver os minerais, né, até a alimentação. Então, ele tem que funcionar bem. Por isso que é importante mastigar, mas sem o magnésio, tudo fica mais ou menos. Essa é a grande diferença. Todo copo com água, um tratamento de saúde. Olha só, estimula a geração de energia para alimentar o organismo, tecido e funções do corpo. E vai ajudar a eliminar toxinas e gordura. Vai regular o cálcio. Nós temos aqui uma comprovação que ajuda as pessoas a perder medidas. Não tem pessoas que têm retenção de líquido, intestino preso, então a pessoa começa a funcionar, a circular melhor essa água dentro do organismo e vai no banheiro todo dia, essa retenção de líquido também melhora,
a pessoa acaba emagrecendo. Então, ajuda também no emagrecimento, mas não é só tomar água, né? A água ajuda, mas é importante você fazer atividade física. E aí, nesse momento, você pensa, mas eu estou tão cansado, o dia está tão difícil. Só que, como você viu, o magnésio ele tem muitas funções. E aí ele vai contribuir para a formação da ATP, né? Que é as reações que acontecem no seu organismo. E toda vez que tem um ATP fazendo, né, se formando, você tem mais energia. E agora você vai ter isso durante o dia. Então, vamos recapitular? Você vai dormir bem, durante o dia você vai ter energia. Imagina que investimento na sua saúde, mesmo que você tenha problemas como, né, como eu disse, de depressão, ou dores pelo corpo, ou enxaqueca, fibromialgia, né, que inclusive não tem cura, né, mas tem controle. Pessoas que têm diabetes também, tá? Principalmente a diabetes tipo 2, fazendo o uso correto, vai eliminando ali o triglicérides, né? Vai ajudando na função do organismo e acaba diminuindo, né? Vai controlando a diabetes sem o uso da metformina ou da insulina. Mas é o médico que vai acompanhando e vai retirando os remédios, né? Mas todas as pessoas que fazem uso da forma correta, do jeito certo, diminui o uso da insulina e da metformina. Isso vai beneficiar o quê? Em seus rins, o seu fígado, né? E por aí vai. Olha só, então nós precisamos, né, compreender com muita atenção que este hábito saudável de tomar água é indispensável para o bom funcionamento dos rins ou qualquer outro órgão, né, em função do seu corpo. Porém, a água ela precisa estar adequada e apropriada para que você consiga ter os resultados que nós estamos falando aqui. Viu como você pode melhorar muito as funções do seu organismo somente tomando água? É muito mais do que matar a sede, não é? A água pode e vai te ajudar a ter mais saúde e qualidade de vida, desde que essa água tenha os minerais e a leveza necessária para o seu organismo absorver. Não adianta absorver você toma uma água que está parada. Você acabou de ver ali, a ilustração mostrou, o Instituto Falcon-Bauer também deixou claro que você não vai conseguir ter os resultados que nós estamos falando com a água normal, vamos dizer assim, que você está tomando. Deixa eu te fazer, ou eu falei que tinha uma surpresa no final. Para você que é o nosso convidado, preste atenção. Você percebeu que eu não falei nenhum 0800, né? Não falei compra nesse site, nada disso? Olha só, todas as pessoas que adquirirem esse projeto hoje, fala com a pessoa que te convidou, mas se você adquirir esse projeto hoje, você vai ter um acompanhamento por 60 dias, tá? Todas as pessoas nós acompanhamos que adquire esse projeto por 60 dias. Viu que não é vender um produto? Nós queremos que você tenha o quê? Saúde. Você já comprou algum medicamento na farmácia e alguém ficou te ligando por 60 dias para ver se você melhorou? Tem alguém aqui? Deixa eu ver aqui. Tem alguém? Nós estamos com mais de 300 pessoas assistindo. Deixa eu ver quantas tem ali no YouTube. Ó, nós estamos com quase 400 pessoas aqui. A pergunta é: você já fez uma compra na farmácia e alguém ficou te ligando? E aí, tá melhor? E aí, que bom, tá acabando então a caixinha e você melhorou. Olha, parabéns, hein? Então você não vai voltar aqui mais. Ó, você melhorou. Alguém falou isso já para você? A Viviane já falou, não, não, né, Viviane? Não aconteceu, ninguém ligou, né, Maria Mercedes? Já ligou? Não, também não. Ninguém ligou aqui, todo mundo fazendo assim, ó. Viu o que que é a diferença de um projeto que investe na saúde? O que que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar as pessoas a terem saúde. Nós queremos que você consiga ter esses benefícios. Não é só ter produto, meu amigo que está aqui, minha amiga. Lá atrás, quando eu adquiri esse projeto, quando eu comecei a fazer o uso, teve alguém que me acompanhou. Porque não é tomar água, é tomar água da forma correta. Não tem o jeito certo de fazer o arroz e o feijão?
Não tem? Adianta você fazer errado? Não, você sempre vai seguir aquela receitinha e vai sair arroz. Precisa de acompanhamento. Por isso que nós vamos te acompanhar por 60 dias. No mínimo, né, em torno de 60 dias. Ah, mas quanto tempo que leva para ter essa limpeza? No mínimo 2 meses, 60 dias, para você começar a sentir os efeitos. Tem pessoas que sentem rápido, tem organismo que é mais rápido, assim, ligeiro, mas nós acompanhamos todas as pessoas por 60 dias. Tem uma pessoa aqui no YouTube que diz assim, a Zélia, antes eu tinha insônia e hoje, graças a Deus, não sei o que é insônia. E é o nosso projeto, né, Zélia? Porque é assim, a gente fica orando para Deus. Oh, me ajuda a achar uma solução. Esse problema está me tirando a qualidade de vida. Tá... Aí você vai, é apresentado a um projeto extremamente natural, com comprovações. A pessoa que te convidou, você conhece, e aí você fala, ah, não, obrigado. Entende? Então, assim, põe isso na balança. Né? Pensa em tudo isso que eu falei e na pessoa que te convidou. Dessa forma, você vai conseguir ajudar o seu organismo. É só isso que você precisa, ajudar. A Maria José disse também, ó, durmo tanto que às vezes preciso que me acordem. Antes ela tinha dificuldade de dormir. Maria José, dormir é muito bom mesmo, né? Se puder dormir, dorme mesmo, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui que a gente todas as pessoas podem utilizar, tá? Aí a pessoa falou sobre alguém que é transplantada, né? É o seguinte, se a pessoa já passou por um processo de transplante, ela está num período ali de 3 a 4 anos, esse projeto, ele aumenta a imunidade. Então, para quem é transplantado, né, quem acabou de receber um novo órgão, ele não pode ter uma imunidade alta. Inclusive, ele faz acompanhamento para que a imunidade não aumente, porque se a imunidade ficar muito boa, vai querer expulsar o órgão, porque aquele órgão não é dela. Então, baixa um pouco a imunidade, vai acompanhando para que o organismo aceite muito bem aquele novo órgão. Por isso que nós pedimos que quem é transplantado de 4 até 4 anos, né, que fez a cirurgia, não seria bom usar esse projeto, tá? Porque aumenta a imunidade. A partir daí, não tem problema, a pessoa pode usar. Agora, se a pessoa está fazendo hemodiálise e o médico fala assim, ó, tome 500 ml de água por dia, um copo, 1 litro, não importa a quantidade. Ele vai fazer uso deste projeto dentro da quantidade que o médico estipula. Neste caso, para as pessoas que têm, que fazem hemodiálise. Então, são duas observações, para quem é transplantado e para quem faz hemodiálise. Tá? Não é que não deve usar, só respeitar essas duas coisas que eu comentei. Agora, crianças, né, idosos, qualquer pessoa pode usar, até os animais podem utilizar. Tá? Então, nessa questão que tem que ter essa observação, transplantado e quem já faz hemodiálise. Agora, quem não quer fazer hemodiálise igual eu, igual você, vamos tomar bastante água para que a gente mantenha a saúde, né, do nosso organismo. Aqui no YouTube, tem alguém que talvez tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta? Apareceu aqui, deixa eu só organizar aqui. Laísa Rúbia. Seja bem-vinda. Em que possa ajudar? Ativa teu microfone, por favor. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tenho uma dúvida ainda. No meu caso, a minha preocupação é com o excesso do cálcio e magnésio. Eu preciso tomar remédio para diminuir o cálcio e o magnésio do meu corpo. É por isso que há essa produção de pedras, no meu caso. Então, eu poderia tomar? Olha, você me desculpa, eu não conheço o seu... Mas eu acho bom você mudar de médico. Mudar não, procurar um outro médico, para você ver essa questão aí, tá? Porque a gente tem a questão, a gente vai no médico, ele fala e pronto. Não, procura uma segunda opinião, acho meio estranho. Ele falar do cálcio, tudo bem. Agora, falar do magnésio, o que esse projeto faz é procurar o equilíbrio, Laísa. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho pressão baixa.
e a minha esposa tem pressão alta. Um exemplo. O mesmo projeto vai equilibrar a minha pressão e vai diminuir a pressão dela. Então, a pessoa, numa mesma casa, inclusive já até entrevistei, ela mora em Salvador, ela tinha pedra nos rins constantemente. E o marido tinha falta de cálcio no organismo. Tanto é que doía muito, ele não conseguia levantar as sacolinhas do supermercado. Quando ela começou a fazer esse projeto, o marido dela falou, ela falou, meu Deus, e agora? O mesmo projeto equilibrou, ela não tem mais cólicas renais, a filha dela, que tinha intestino preso também, que eu faltou comentar, regularizou, e o marido melhorou. Então, o que a água faz? Equilibra o seu organismo. E é isso que vai acontecer com você, viu, Laísa? Pode fazer uso, não tem conta. É água, né? Se fosse um remédio, eu até falava, lá, espera aí. Mas é uma água, só que uma água do jeito que deveria ser, né? Extremamente leve para limpar, desintoxicar e equilibrar o seu organismo. Tá bom? Eu entendi, é porque quando a gente ouve que fala que libera o magnésio, por isso que vem na mente essa dúvida, entendeu? Pergunta é para o seu médico. Você tem que falar, eu também não estou entendendo esse negócio que você está falando para diminuir o magnésio, não. Só poderia me explicar melhor? E eu acho que você devia procurar uma outra opinião, um segundo médico, alguma outra coisa aí para balancear isso aí. Está meio estranho. Tá, Mas obrigada. não tem contraindicação nenhuma. Eu entendo a sua preocupação, né? Uhum. Porque a gente fala que libera, fica preocupado, né? Mas espero que você faça. Você já faz o uso ou não? Não, Não? Então, aí você pode. E outra, não é? Você tem outras pessoas na sua casa ou é só você mora sozinho? não tem outras pessoas na minha casa. Então, você também não pode privá-las de ter esse benefício, né? Além de trazer um benefício para você, você vai investir na saúde dessas pessoas também. Mas eu acho que você devia procurar uma segunda opinião aí. Tá, Joia? Muito obrigada, tá? Eu que agradeço pela sua presença. Valeu, viu? Então, vamos aqui falar com. Vamos dar preferência, pessoal, para as pessoas que ainda não usam o projeto, né? Porque aí essas pessoas, tirando a dúvida, né? Senão fica muito longa a apresentação. Silvia, tudo bem? Ativa teu microfone. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rômulo. Tudo bem? Bem, seja bem-vinda. Obrigada. Só para ajudar a Laísa, tem uma live da doutora Thais. Se ela pedir para quem indicou o projeto para ela, a doutora Laís, ela fala muito bem isso. É porque o magnésio, ele não chega aonde tem que chegar sem o cálcio. Então, no projeto, tem o magnésio por conta disso, porque os dois têm que andar de mãos dadas. E por isso que é tão bom para mim. É interessante você comentar isso, né? Tem até uma proporção. Dizem que é de 2 para 1, ou de 3 para 1, mas é difícil, tá? Porque o nosso país, ele é muito pobre em magnésio, porque a gente não tem vulcão, né? Mas acaba tendo esse efeito colateral. Então, o que esse projeto faz é equilibrar esses minerais na água. Uma vez que está legal na água, vai estar legal também dentro do seu organismo. Muito obrigado, viu, Silvia? Obrigada a vocês. Valeu. Então, é importante a gente cada vez mais ter conhecimento. O magnésio é extremamente importante. Ivani, seja bem-vinda, tudo bem? Ativa teu microfone. Ativa o microfone, por favor. Tá difícil? Tem vezes que acontece mesmo, mas vai dar certo, vai dar certo. Aí, pronto. Deu certo? Deu certinho, estou te ouvindo. Seja bem-vinda. Obrigada. A minha dúvida, Rômulo, é o seguinte: a minha sogra ela quer fazer o uso do produto, né? Ela tem problema renal, a creatina dela sempre está muito alta. E a médica cortou tudo que tenha cálcio, magnésio, até a medicação ela não pode tomar. Ela sente muita dor nas articulações, tem artrose, tem espondilite, uma doença. Aí eu estou usando e estou gostando do projeto, né? Aí ela quer introduzir também. Eu vou assistir a live sobre rins e vou tirar essa dúvida. Eu entendi, pelo que eu entendi, não tem nenhum problema ela fazer o uso, correto? Não, se ela seguir essa orientação aí que ela vai ficar com muita dor. Não estou aqui querendo saber mais que médico, não. A única questão, até porque eu nunca vou saber mais que o médico, é o cara que estudou. Mas a gente tem que procurar uma solução, uma segunda opinião, alguma coisa assim. O que eu estou oferecendo, no caso aí, para sua sogra, né, que você falou, Sim. é que ela tome água adequada e apropriada. Então, não é que nós vamos adicionar algo na água, é uma água que ela tomava talvez lá na bica.
né? Talvez ela já tomou água da bica, é aquela água leve, saborosa, e os efeitos positivos vão acontecendo. Agora, tomar... É porque assim, a nossa alimentação, quase tudo tem cálcio. Por isso tem gente aí morrendo do coração de repente, porque vai calcificando tudo. O que o magnésio faz? Ele relaxa a musculatura do coração e vários outros benefícios, entre eles a limpeza que tem que ter nos rins. Não vai segurar o cálcio, muito pelo contrário, vai eliminar no caso dela. Porém, é interessante porque ela está com dores pelo corpo, não é? Se ela seguir essa receita aí, vai piorar as dores no corpo dela. Na minha humilde opinião, o que ela deve fazer é investir em 70% do corpo. Agora, tem que ver se ela toma água, né? Talvez ela não toma muita água, não vai adiantar nada. Mas se ela faz o uso do jeito certo, correto, né? Eu tenho... Ô, Ivani, até me responde, sua sogra é muito de tomar água? Ela é muito ruim. Ultimamente ela tem melhorado bastante para o problema dela. A gente pega muito no pé dela para tomar água. A gente fica dosando água para ela. Sabe por que eu perguntei? Normalmente esse quadro que você trouxe é a conta chegando. Muitos anos sem fazer uso de água da forma correta, a conta chega. Então, ela usando esse projeto, fazendo do jeito correto, aos poucos ela vai aumentando a quantidade de água, o organismo dela vai agradecer. Tem certeza, Ivani? Depois você vem aqui contar para nós. Sim, porque o ano passado estava 2,1 a creatina dela. E como o médico cortou todas as coisas, assim, o remédio, tudo que tem essas coisas, assim, eu fiquei preocupada, né? Porque se dá para tomar e der problema, né? Então, tranquilo. Pois é, mas cortou e pôs o quê? Para dor, ela toma só de pirona e o paco para poder tomar para dor. Ela sente dores horríveis, ela sente, porque ela não pode com cálcio, magnésio, nada ela pode, produz. Ah, meu Deus do céu. Não, eu concordo com você, viu? Se ela ficar tomando remédio e comendo errado e muito cálcio, vai dar problema mesmo. Mas o magnésio, que é o que vai acompanhar nesse projeto, vai dar uma solução. Finalmente, ela vai voltar a ter saúde e qualidade de vida, viu? Eu espero você que daqui uns 2, 3 meses, se ela fizer certo, né? Vem contar para nós. Ela vai fazer sim, porque a gente conversa com ela, ela faz direitinho. É só para tirar a dúvida, quando falou sobre os rins, ela e o meu irmão, que também meu irmão vai entrar nessa também, porque tem problema renal. Fala para o seu irmão que ele já está vendo o exemplo, né? Falou, tá vendo lá a minha sogra, você vai querer ficar daquele jeito? Não, né? Então vamos fazer certinho. Não, ele tem problema com cólica de rim já direto, semana ele tá ruim, coitado. Mas eu vou assistir, porque vocês dois precisam dessa live. Começa com um problema nos rins, mas daqui a pouco, como ele vai envelhecendo, vai vir outros problemas, a conta vai chegar igual tá chegando a sua sogra aí. Tá certo. Vamos dar isso. Um abraço, viu? Até mais, obrigado a você, valeu. Oi, Neuza, ativa teu som aí, por favor. Inclusive é o nome da minha querida mamãe. Tudo bem, Neuza? Seja bem-vinda. Vai chegar uma mensagenzinha aí para você ativar o microfone. Bom, já ativei. Estou te ouvindo, seja bem-vinda. Há 3 meses atrás, eu fui no médico e eu fiz a ultrassonografia abdominal total, porque meu exame de sangue deu uma inflamação no fígado. Então, deu um pouco de gordura no fígado, mas não rendeu, o rim inteiro deu. Já tinha tempo, um cisto no rim. Mas deu uma pedra também, uma pedra no rim de 1 milímetro. E o médico disse para mim acompanhar, queria me acompanhar todo mês. Agora, quando eu vi você falando sobre magnésio, tem que botar dentro da água mineral para tomar, o do garrafão de água mineral? Não, a senhora vai colocar na água que a senhora toma, se é mineral, se é água do filtro. Mas é em pó, como é que é? Não, eu mostrei aqui, ó. Os 2 produtos aqui, ó. Como é que faz? Só a senhora colocar lá na água filtrada, na água que a senhora coloca. Ele é pequeno, ele tem 7 centímetros de tamanho. Água de torneira nem pensar, né? Oi? Água de torneira nem pensar, né? Não, assim, não vai danificar o produto. A água da torneira danifica o organismo da senhora. Então, é bom filtrar a água, né? Por exemplo, se a senhora comprar um simples filtro de barro, mas coloca uma vela com prata coloidal e carvão ativado, que é uma vela um pouquinho mais cara, é R$10 mais caro. Só que a senhora vai ter uma água extremamente boa e os produtos a senhora coloca na parte de baixo. Então, tem opções no mercado. Pode colocar dentro do garrafão de água mineral? Dentro do garrafão ele não entra, mas a senhora vira o garrafão em um recipiente, né?
Ali naquele recipiente, cara, mas dentro do garrafão ele não entra, não. A senhora usa bombona ou o garrafão fica num filtro, assim, num recipiente? Bombona. Então a senhora tira, coloca numa suqueira ou enfim, coloca num recipiente, fugiu o nome, mas só coloca num recipiente e põe na geladeira, não é? Boto. Então a senhora vai colocar dentro desse recipiente esses dois produtos. Dentro da geladeira. Isso, só pode pôr na geladeira. Magnésio e? Não, na verdade, vou recapitular um pouquinho com a senhora aqui, ó. Esse aqui vai deixar a água extremamente leve. Sem isso aqui não adianta nada. É preciso que a água fique leve. Por quê? O seu organismo vai absorver melhor. Esse outro vai liberando minerais na água. Entre esses minerais que nós precisamos, os dois mais importantes é cálcio e magnésio. Certo. Então, entendeu? Mas é os dois juntos que vão trazer os benefícios, a limpeza no fígado, né? Mas a senhora fazendo o uso do jeito certo. E a água não é bom tomar ela muito gelada. Tá? Então, ela, na temperatura ambiente, levemente fria, tudo bem. Agora, muito gelada, não traz nenhum benefício. Quantos copos d'água nós devemos beber por dia? A senhora vai perguntar, a pessoa que te convidou, ela vai fazer uma série de perguntas, ela vai entender a rotina, ela vai fazer uma ficha de pesquisa de saúde e vai passar para a senhora a forma certa de tomar água. E vai te acompanhar por 60 dias. Tá bom, Neuza? Tá bom, obrigado. Viu? Eu que agradeço, viu, pela presença aí, muito bom. Ótimas perguntas. O Haroldo, a Anne e a Juliana. Vou responder esses três, tá? O Haroldo de Uberaba. Oh, vizinho meu, Haroldo, eu sou lá do Uberlândia. Na verdade, eu sou do Monte Carmelo. Ô, Romulo, desculpa aí, você está abrindo oportunidade para quem não conhece. Eu sou franqueado, mas eu preciso te fazer Não, então você sabe o caminho certo, né, Haroldo? Eu vou te responder, mas você sabe o caminho certo. Não, mas a pergunta vai ser breve. Lembra do Top Câncer que a gente conversou? Você vai lembrar de mim agora. Na questão da leucemia, porque é o câncer no sangue, né? É porque tem uma pessoa que está lá dentro do Hospital do Câncer, daqui de Uberaba, e que eu... a gente já até falou um pouco mais sobre essa questão, né? Eu lembro que você me procurou. Então, vamos continuar conversando para a gente achar a questão. Mas qualquer que seja o câncer, Haroldo, seja no sangue, seja qualquer que seja, o nosso organismo, ele precisa ter essa limpeza. É essa limpeza que vai ajudar essa pessoa a diminuir as dores, somando outra... Não é cura, né? Essa pessoa está em Barretos, que você falou? Essa pessoa está com um equipamento que eu deixei para ela usar. É uma criança, inclusive, ela teve que fazer uma outra cirurgia. Deixa eu encurtar a conversa, senão vai ficar muito longo. Porque eu já passei do prazo. Exatamente. E é outra pessoa que quer saber, que está lá dentro também. A que está lá é uma pessoa que fez uso, que tem câncer, aquele pior câncer lá, que é nos ossos, né? Só que uma outra pessoa que ela falou, que me ligou, que é de planura, o filho dele tem leucemia. Então, eu preciso ajudar ele nesse sentido. Eu trabalho com outras coisas, sabe? Estou começando agora. Então, só queria uma dica a respeito disso, nesse caso. Da leucemia, porque é no sangue, né? Então, mas a base, Haroldo, é aquilo que eu comentei com você da pesquisa lá do cara que ganhou o prêmio Nobel em 1931. Qualquer tumor, qualquer problema, seja no sangue, no osso, no rim, não importa, câncer de mama, o que for, qualquer câncer. O que esse cara que ganhou o prêmio Nobel descobriu? Você lembra? Ah, tá certo. Então ele vai ajudar a limpar o sangue também, né? Então acho que você não lembra, eu vou te ler. Ele ajuda, né? Ele descobriu que a acidose e a falta de oxigênio faz com que os tumores ganhem força. É o que as pessoas hoje... Isso foi em 1931. Imagina, Haroldo, se de lá para cá essa informação tivesse sido massificada, ela foi retirada, ninguém sabe disso, poucas pessoas sabem. Então, para evitar um tumor, pessoal, um câncer, você tem que limpar o seu organismo. Não quer dizer... aí tem gente que vai falar, mas tem fatores externos. Tem, mas o que esse cara descobriu em 1931 e ele ganhou o prêmio Nobel é a condição primária para desenvolver um tumor. A primeira coisa.
falta de oxigênio no sangue. Se o sangue não tem oxigênio, é porque ele tem acidose, acidez elevada. E o açúcar, que hoje quase tudo tem açúcar, né, Haroldo? Os doces muito bom, né? Doce de leite, muito gostoso. Então, o nosso organismo está sobrecarregado com isso, e por isso que hoje tem o Hospital do Câncer. Esse cientista estava preocupado com o crescimento do câncer. De lá para cá, quase nada foi feito. O que tem hoje? O hospital só para tratar câncer. Então, não tem problema, assim, qualquer que seja o local do câncer, vai ter um alívio, uma ajuda para essa pessoa, tá? Se ela fizer o uso do jeito correto. Tá bom, Haroldo? Romulo, só para me finalizar. Não, meu querido, vamos fazer o seguinte. Não, vamos, olha, agora estou te aguardando, você vai lá comigo. Tá bom, beleza, então, querido. Vamos dar continuidade, você tem meu contato aí. Valeu, querido. Você tem meu contato, senão a gente não responde as pessoas aqui que ainda não têm o produto. Vamos aqui, porque o nosso tempo já estourou. Oi, Anne, tudo bem? Chegou, Anne, obrigado pela paciência, viu? Seja bem-vinda. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Então, eu e meu marido fazemos suplementação de magnésio, treonato. Adquirindo o projeto, precisa parar com essa suplementação? Ô, Anne, legal, que bom que você e seu marido já são preocupados, né? Já estão procurando alternativa. Não precisa parar com nada. O nosso projeto ele é extremamente natural. Então, lá na frente, você vai identificar, né? Falou, parece que esse aqui dá melhor do que esse. Aí você descobre, você vê o que você vai investir, tá? Mas contraindicação não tem nenhum. Pode fazer o uso de ambos, tá? Até quem faz uso de cloreto de magnésio também, que é meio sintético, tal, pode usar, não tem problema. Mas aí você vai mensurando, porque esse vai limpar também o seu organismo, que é algo que precisa, né? Tá bom, Anne? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço, um abraço ao maridão aí, que bom, hein? É bom quando o marido apoia a esposa, o esposo apoia o marido, apoia a esposa apoia o marido na busca de saúde, tá? Muito importante o casal um apoiar o outro, né? Oi, Juliana. Os filhos apoiar os pais, né? Porque tem filho que vai gastar dinheiro com isso, pai. Oi, Juliana. Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. É o seguinte, o marido descobriu há pouco tempo um cálculo renal grande no rim direito, de uns 2 centímetros. Aí ele fez a cirurgia pelo canal da urina, né? Ficou com um extensor lá duplo J e provavelmente vai ter que fazer uma outra cirurgia. Aí o médico disse que boa parte do rim direito dele já foi comprometido. Então, eu queria saber quais os benefícios, assim, de modo geral. Eu não consegui entrar na live desde o começo, desculpa. Se ficar gravado, eu quero assistir depois completa, para entender um pouco como que, se de repente pode ocorrer até uma regeneração, né, do rim. A tendência é acontecer isso que você falou, tá? Ele voltar a funcionar, né? A gente não sabe até onde foi a lesão, mas a tendência é isso, né? Poder realmente voltar a ter a função dele completa. Mas uma coisa eu te garanto, fazendo uso desse projeto, ele não vai continuar perdendo os rins. Isso é fato. Isso já é um grande avanço no caso dele. Agora, a questão das pedras, se a pessoa neste momento está com a pedra nos rins, o magnésio, a pessoa vai fazendo uso, ele vai quebrando as pedras e vai lapidando e vai naturalmente expulsando pelo canal da urina. Então, o magnésio, ele não só evita a formação, que é ótimo, mas se a pessoa já tem o cálculo, ele vai quebrando, lapidando e sai, porque como o magnésio vai lapidando ela, não vai sair machucando. Né? Pode ter o desconforto, mas não vai sair sangrando. Né? Então, é outra função para quem já está vivendo o problema. Tá? E nós temos até pessoas que saíram da hemodiálise, Juliana. Olha só, diminuíram a hemodiálise, pessoas que estavam indo para a hemodiálise e não precisavam. Agora, quem mensura isso é o médico através de exames que ele tem. Tá? Mas muitas pessoas deixaram, todas, né, que fazem uso, ou diminui a ida à hemodiálise ou definitivamente não volta, porque os rins passam a filtrar. Agora, isso aí
para pessoas que estão fazendo hemodiálise é aquilo que eu falei, né? O médico libera a quantidade de água, a quantidade de água que o médico liberar, ele vai tomar desta água e vai melhorando a circulação, a função renal, a ida ao banheiro, a disposição, a noite melhor de sono. Mesmo ele fazendo hemodiálise, ele vai perceber que ele não vai cansar tanto quando começa a fazer uso desse projeto. Tá bom, Juliana? Muito obrigada, Rômulo. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado aí pela sua dúvida. Pessoal, quero agradecer de coração a todos vocês que conectaram, tá? As pessoas que colocaram lá, né? A Raquel falou que está dormindo melhor. É legal, né, Raquel? Eu gosto muito quando as pessoas falam que tá dormindo bem, né? Porque o sono é primordial para melhorar tudo no nosso organismo, né? A Maria do Socorro pediu para eu falar sobre lúpus. Eu vou montar uma palestra e você vai receber o convite sobre lúpus, tá? Fica aqui o nosso combinado, beleza? Então, eu fico muito grato por você ter conectado, né? Finalzinho do dia, cansado, mais uma semana que você venceu, mas fico feliz que você veio buscar conhecimento. De coração, muito obrigado, viu? Espero ter ajudado vocês a entender que a água é muito mais do que matar sede. Ela pode ser o principal aliado na busca da sua saúde, da sua família, dos seus filhos, até dos animaizinhos. Não tem contraindicação. Procure a pessoa que te convidou, porque tem muita coisa na internet. A internet é uma coisa que, né? Você sabe como é que é, não tem muita lei lá dentro. Então, procure a pessoa para você ter não só o produto, mas ter o projeto que envolve essa palestra, porque é o acompanhamento, a forma certa de tomar água. Então, é um projeto para você voltar a ter saúde ou manter a sua saúde. Combinado? De coração, viu? Muito obrigado aí pelo esforço, pela dedicação que você teve. Fico muito agradecido. Excelente final de semana para todos. Até mais, pessoal. Boa noite. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.